Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Quando o menino era criado com piolho no cabelo, barriga inchada de tanto correr no sol e o dedo do pé mais cascudo que sola de alpercata, a vida era uma belezura só. A gente era livre. Livre feito passarinho em tempo de floração, que nem cerca segurava. Vivia correndo pelas veredas, jogando pedra em vespeiro, subindo em pé de cajarana e descendo de lomba em papelão. Os fios era tudo solto. Só aparecia em casa com a boca suja de tamarindo ou com uma topada no dedão que deixava marca até hoje. Mas o nosso paraíso mesmo era a biquinha. Um corregozinho manso, com água clara que dava até gosto de ver, cheio de poço escondido, uns olhos d'água que mais parecia espelho no meio das pedras. E ali era o reduto nosso. Íamos catar guaru, aquele peixinho ligeiro que se esconde mais do que sogra em dia de visita. Levava era pote de margarina quale velha, garrafa de Coca-Cola lavada, chinelo arrebentado no embornal, coragem e pouca noção. Nós tudo, só menino doido, não sabíamos o que era perigo. E num desses dias, fomos lá em bando, pé rachado, cabelo duro de poeira e o beiço branco de sol. Tinha um cabinha com a gente, dos bom, João Vicente. Ô menino arteiro, ria com tudo, tinha só 3 dentes na frente, e era o rei das imitação. Já tinha feito até um pastor alemão correr com medo, achando que João era um bicho mesmo. Calção arriado no osso da cintura, camisa toda furada, mas o coração era do tamanho do mundo. Foi nesse dia que tudo aconteceu. Tava todo mundo se espalhando na beira do corregozinho, catando guaru no pote, quando João, no desespero de pegar um guaru matreiro, correu por cima de umas tábua véia que cobria um poço. Agora veja, naquele tempo não existia essa coisa de tampa de cimento, vedação, segurança, não senhor. Era só umas ripa podre, jogada por cima, que se o cabra respirasse mais forte, já rachava. Pois João pisou bem em cima, a tábua gemeu. E não deu tempo nem dele dizer eita, que já estava lá dentro do poço. A gente ficou tudo paralisado. O silêncio foi de lascar. Depois veio o escarcéu. Menino chorando, gritando, correndo em círculo que nem galinha sem cabeça. João gritava lá de dentro: "Me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira!" E a gente só com o olho arregalado, sem saber o que fazer. E pensa num poço fundo, escuro, com limo nas paredes e cheiro de água parada. Mas Deus é grande, e a água ali estava rasa, dava para João firmar o pé no fundo. Só que ele começou a ficar mole, voz fraca, meio enrolada. Aí a coisa desandou de vez. Um cabra velho chamado seu Antônio do Brejinho, que morava num casebre ali por perto, escutou o rebu, apareceu com o rosto todo suado e sem perguntar nada, pulou no poço. Tava de calça de tergal e tudo, mas nem ligou, foi-se embora. Tirou João nos braços com todo cuidado, mas o menino já estava branco que nem pano de feira e o braço inchado feito coxa de porco. Aí seu Antônio deu a notícia: "Tem uma cobra lá dentro, cascavel dos grande." Picou o menino. E foi ali mesmo, no barro, sem médico, sem nada, que João Vicente entregou os pontos. Agora escute o que eu vou dizer. Naquele tempo não tinha essa frescura de SAMU, de ambulância, de bombeiro, de nada disso não. Se tivesse, era um carroça de boi, com as rodas gritando que levava doente para o hospital da cidade. E olhe lá, que muitas vezes nem voltava. Não existia celular, não existia telefone, nem campainha tinha. O que existia era grito, era gente correndo no meio do barro para chamar ajuda. Mas não dava tempo. Se fosse hoje, João tinha chance. Mas naquele tempo, era menino com anjo da guarda em tempo integral. Só que nesse dia, o anjo dele cochilou, ou então a cobra foi ligeira demais. João se foi. E foi do jeitinho que vivia. No meio da molecagem, no meio dos amigos, fazendo travessura. Até hoje, quando a gente se junta para conversar, sentado no batente da casa,
ou na sombra de um umbuzeiro, véi, o nome dele vem. Dá um silêncio de respeito, um gole seco de café e um suspiro pesado. Depois vem a lembrança, o riso torto e a saudade. E quer saber? Aquele poço tinha alguma coisa, viu? Nunca mais ninguém chegou perto. O mato cobriu, o povo jurava que via assombração, luz braba rodando por ali. Eu acho que a alma do João ainda pesca guaru naquela biquinha, rindo do mesmo jeito de antes. E é isso. A vida ensinou, mas ensinou no grito. Hoje a gente conta o causo, ri um pouco, chora outro tanto, mas nunca esquece. Nunca mesmo. Esse causo é de um ouvinte do nosso canal. Rapaz, escuta só esse causo que aconteceu comigo e uns camarada lá pros lados de Mossoró. Pois não é que um dia desses a gente se ajuntou em 5 cabra, véi, tudo liso de grana, mas com vontade danada de pescar e molhar o beiço com uma cachaça. Montamos tudo numa carroça, puxada por uma burra véia que já era mais teimosa que sogra em dia de visita. E descemos pro rio, tudo animado. A pescaria foi das boas, fio. Pegamos uns peixe graúdo, uns tilápia, uns bagre. Tava tudo indo que era só alegria. O problema foi que a cachaça acabou. E para nós, pescaria sem cachaça é igual peixe sem espinha. Estranho demais. Decidimos voltar para a cidade, que era mais certo do que ficar proceando com os matos sem um gole. Pois bem, quando a gente estava deixando o rio, não deu nem 10 braças de caminhada, topamos com um despacho no meio do caminho. Tinha vela, umas vasilhas de barro, 1 litro de cachaça aberto, um trem esquisito mesmo. Aí uns cabra doidos já quiseram provar da marvada, mas o mais velho do grupo, seu Zé do pé inchado, disse logo: "Não bebo nada de cachaça que já vem alumiada pelos encantados", e derramou a cachaça todinha no chão, dizendo que era melhor não mexer com essas coisas. Só que o dono da carroça, Tonho do curral, olhou para as vasilhas de barro e disse que queria levar para botar comida para os cachorros dele. Quando viramos uma delas, o danado do trem estava com moeda dentro. Contamos, deu 12 conto. Rapaz, foi uma festa. Era dinheiro mais que suficiente para comprar outro litro da branquinha. Aí combinamos de comprar o litro e tomar debaixo de um juazeiro que era conhecido como a Sombra dos Bêbados, porque vivia uns cabra dormindo lá. Mas pense num susto, fio. Antes da gente chegar na cidade, a burra resolveu desembestar. Saiu correndo feito alma penada, parecia que tinha visto a nervosia. A carroça chacoalhava que só. Um dos cabra, Nenzinho do Barro Branco, ficou pendurado na traseira, com a cabeça a 2 dedos do chão, e nós tudo se agarrando nos pau da carroça, só esperando a pancada final. A sorte foi que vinha um carro atrás, e o motorista, que Deus abençoe aquele cristão, foi fechando a carroça devagarzinho, empurrando a burra para uma cerca, até ela parar bufando feito um boi cansado. A gente tudo branco feito cal, jurando de pé junto que era castigo por ter mexido no despacho. Mas, caba, véi, quando é cachaceiro é teimoso. Chegamos na cidade a pé, puxando a burra no laço, compramos a cachaça com as moedas do despacho, um óleo para fritar os peixes, e terminamos a noite debaixo do juazeiro rindo, comendo e bebendo. Agora, de lá para cá, digo com a mão no embornal, nunca mais subi numa carroça, nem tampouco botei o olho em despacho alheio. Que o dono dos despachos que resolva com quem botou, eu, hein? Já basta aquele susto. Rapaz, mas foi um dia arretado, viu? Vou te contar uma coisa que se passou nos meus tempos de menino, mas que até hoje, já véi como tô, ainda me dá uma coisa aqui no espinhaço toda vez que lembro. Naquele tempo, eu morava com meus avô tudo, junto da minha mãe. Era só nós ali numa casinha simples, no meio de uma currutelinha espremida entre o mato e a poeira, onde a vida corria no passo manso dos dias. Mamãe era mãe solteira, e eu era criado mais pelas mãos da minha avó e do meu avô, que era um cabra danado de trabalhador.
Todo Natal tinha um costume: matava-se um porco. Era para ter carne para os amigos, para os parentes e para encher a mesa com fartura, como Deus manda. Aquilo ali era uma cerimônia. Vó já deixava as facas amoladas desde o dia anterior. O vô preparava o terreiro e eu ficava só de longe, espiando com o olho arregalado, meio curioso, meio assustado. Só que tinha uma parte do serviço que ninguém ali de casa fazia: o golpe certeiro. Quem fazia era um cabra que morava na mesma rua que a gente, um tal de Martinho Gravata. E pensa num nome que já dava calafrio. O povo dizia que o nome era por causa das gravatas pretas que ele usava, mas para mim era por causa do jeito dele. Meio seco, meio calado, parecia que ele vinha da sombra. Ele vinha montado num cavalo preto, com uma capa que balançava com o vento. E parecia que até o cavalo sabia que ali vinha coisa estranha, porque ele vinha calado, só o tropel das patas no chão de barro. Martinho Gravata tinha a fama de ter a mão precisa, dava o golpe seco no coração do bicho que nem guinchava. Era coisa de precisão mesmo, parecia mais um ritual que uma matança. E ele vinha todo Natal, cumpria o ofício, recebia o pedaço da carne dele e ia embora do mesmo jeito que chegava, calado, sério, sumindo no estradão como se nunca tivesse passado. E foi num desses natais que ficou marcado no couro da minha lembrança feito ferro em bezerro novo. Até hoje, já com os cabelos brancos e o espinhaço pedindo arrego, eu me lembro como se fosse ontem. Naquele tempo, a gente vivia tudo amontoado na mesma casa. Vivia também uns primos ali perto, numa casinha no mesmo quintal, e era criançada espalhada por tudo quanto era canto. E naquele Natal, como era de costume, prepararam um porco graúdo, criado com capricho, só no milho e lavagem boa, para virar ceia de fim de ano. Só que matar o bicho era uma verdadeira cerimônia. Meu avô e minha avó já tinham deixado tudo nos trinque: faca afiada, caldeirão no fogo, água quente na gamela. E o mais aguardado era ele, o Martinho Gravata. Aquele cabra que vinha todo ano, montado num cavalo preto e vestindo uma capa escura, parecendo um personagem de filme de medo. Era de madrugada quando ele chegava, lá pelas 4 horas da manhã. Nós, menino, tudo empoleirado já num barranco, olhando de cima com o olho arregalado, tentando ser corajoso, mas tremendo por dentro. Minha avó dizia: "Não pode ter pena, viu? Se tiver pena, o bicho não morre. Mas diga isso para coração de menino." Quando o Gravata fincou a faca no peito do porco, a gente tudo se encolheu. Só que naquele dia, a pena foi tanta que parece que o bicho sentiu. O porco deu um urro que ecoou no mundo. Deu um pinote para trás com a faca ainda enfiada no peito e saiu feito uma alma penada, correndo por tudo quanto era canto do quintal, espalhando sangue e desespero. Foi um rebuliço danado. O povo gritando, as crianças chorando e os adultos correndo atrás do bicho. No meio da confusão, meu avô, com a mão firme de quem já tinha matado muita coisa no mato, pegou o machado e deu uma machadada só na cabeça do porco. O bicho caiu duro, mas a cena... Vixe, aquela cena ficou cravada na minha mente. Sangue por todo lado. O porco se debatendo e aquele silêncio pesado depois que tudo acabou. Desde aquele dia digo com sinceridade, nunca mais botei carne de porco na boca. Só de sentir o cheiro, me volta o retrato daquela manhã. O olhar do bicho, o grito das crianças, a capa preta do Martinho Gravata balançando ao vento. E foi assim que um Natal que era para ser só fartura, virou lembrança que nem o tempo conseguiu apagar. Era de manhãzinha, o sol ainda espreguiçando por trás da serrinha, derramando seus raios por entre os morros feito ouro derretido. E lá vinha ela, a Maria Fumaça, bufando e cuspindo fumaça feito boi doido. A danada parecia até gente, ora animada, ora cansada. Quando dava um suspiro mais fraco,
o maquinista já jogava era lenha na goela dela, que se avexava logo a cuspir fogo e correr nos trilhos como quem foge de assombração. No meio desse trem todo, lá estava seu Zé, cabra véi do sertão, chapéu de palha na cabeça, embornal surrado do lado e uns pés de mandioca enrolado num saco de estopa. Ia ele para a cidade grande, todo empolgado. É para ver se eu arrumo uns trocado e trago uns trem para casa. Uns sabão, um café, um pano de prato para mulher. Dizia ele com aquele jeito manso de matuto sabedor das coisas. Sentado no banco de madeira, mais duro que tampa de tambor, seu Zé mascava fumo e só olhava pela janela o mundo correndo para trás. Mas não estava só não. Do lado dele estava a dona Sebastiana, ou melhor dizendo, Sebastianinha, como o povo teimava em chamar, mesmo que ela pesasse mais que um boi magro e ocupasse 2 lugares do banco com folga. Sebastianinha era uma figura. Carregava numa mão um pote de geleia de mocotó, feita lá mesmo no sítio dela, e na outra mão 1 litro de leite fresco tirado da vaca baronesa. Mulher forte, de riso fácil, mas também de bucho inquieto. E aquilo ia ser a perdição de um povo. A cada sacolejo do trem, Sebastianinha arrotava baixinho, mexia na barriga e soltava um suspiro estranho. O trem parecia carregando dinamite viva. E o pior, ela comera pela manhã 3 bananas da terra, um prato de farofa de galinha fria e uma capanga de biscoito de polvilho. Fora o leite e a geleia que ainda estava descendo. Lá pras tantas, o chefe do trem, aquele cabra de boné apertado e cara fechada, veio passando no corredor com um alicate na mão, pedindo as passagens. Quando chegou perto de seu Zé, perguntou: "Cadê a passagem, seu moço?" Seu Zé coçou o chapeuzinho, pensou um tiquinho e disse: "Ah, você diz aquele papelzinho amarelinho, é?" "Esse mesmo, seu Zé." "Ave Maria, eu piquei ele lá atrás para acender meu pito." O chefe do trem só suspirou e seguiu em frente, que naquele trem o que menos importava era papel. O perigo mesmo vinha era do lado de Sebastianinha, pois foi quando a noite caiu e o povo foi adormecendo devagarinho. Seu Zé dormia de boca aberta, o pito caindo para o lado e quase queimando o beiço. Já Sebastianinha, ô minha Nossa Senhora, não dormia, ela rugia. Era um ronco tão forte, tão grosso, que parecia trovão dentro de tambor. E o pior, junto do ronco, vinham uns peidos que mais pareciam rajada de vento de tempestade. O vagão virou um forno de enxofre. Ninguém aguentou. O povo saiu correndo, abanando o rosto, tossindo, pedindo socorro. Só ficou o seu Zé, que já estava acostumado com o chiqueiro dos porcos dele. Foi quando aconteceu o derradeiro. Sebastianinha, que vinha acumulando gases a hora e hora, soltou de uma vez só o trovão intestinal do século, justo no instante que seu Zé, acordando sonolento, foi acender o resto do cigarro com a binga. O céu clareou, os trilhos estremeceram, e o vagão voou feito foguete sem asa. Parte dele caiu numa ribanceira. O teto foi achado 10 léguas adiante, e nunca mais se soube notícia certa de seu Zé, nem de Sebastianinha. Dizem que o cheiro ficou impregnado nos trilhos por 1 mês. Dizem que a explosão foi ouvida até no Ceará. E dizem também que até hoje, quando o vento sopra das bandas do sul, traz um cheiro misturado de fumo queimado e geleia de mocotó fermentada. Mentira! Se eu tô contando é porque eu tava lá, fio. E quem duvidar, que vá perguntar pras vacas que ainda pastam onde o teto do vagão caiu. Lá pras bandas do sertão, vivia um cristão véi chamado Seu Bitô, um matuto dos bão, daqueles que caçava preá com bodoque, pescava traíra com linha de mão e ainda benzia quebranto com galinho de arruda atrás da orelha. Bitô morava num ranchinho de taipa de frente pro riacho fundo, perto de umas grotas escuras que ninguém tinha coragem de passar depois do escurecer.
Era um caboclo sabido das coisas do mato, mas acreditava em tudo quanto era nervosia que o povo contava. E contava também, vice. Tinha língua solta que nem fiapo de algodão na ventania. Um dia, lá na beira do fogão de lenha, ele lascou. Nunca sem veado no primeiro dia da quaresma, fio. Eu mesmo fui besta de fazer isso uma vez e quase que vi a alma sair do corpo. Foi o que, seu Bitô? Perguntei de rabo de olho, só mexendo o caneco de café. Nervosia, home. Daquelas que vem sem som e sem cheiro, mas quando passa, o mato se cala e os cachorros se escafé de tudo para dentro do corguim. Eu vi foi a sombra dela, grande e preta, cortando o capim como se fosse vento batendo nas costas da gente. O veado? Sumiu que nem pensamento de doido. Nem rastro ficou. E aí, ele já emendava com outro. Teve vez que vi um monte de saci no terreiro, parecia até procissão. Um maiorzão que eu chamei de saci véi, outro menor que devia ser o sacizim. E tinha uma sacia barriguda pulando com a mão na cintura, resmungando. Parecia que estavam indo para um forró. E eles disseram alguma coisa, seu Bitô? Disseram não, mas o saci maior me ofereceu brasa pro meu pito. Eu disse, obrigado, fi. E entrei para dentro feito alma fugida de reza braba. Aquilo ali não era de Deus não, era do mundo de lá. E ele não parava. Contava da mula sem cabeça, que ele nunca viu, mas já ouviu rinchando nos fundos da mata. Do curupira, que uma vez correu atrás dele, com o pé virado e os cabelos em brasa parecendo carvão aceso, dizia ele. Do lobisomem, que certa feita desvirou num cachorro preto no meio do lajedo e sumiu entre as pedras sem deixar pelo. Mas o que ele mais falava mesmo era do tal caboclo d'água, um bicho que vivia nas pedras do riacho. É um cristãozinho baixinho, moreno que nem noite sem lua, com o zóio branco e um jeito arretado. Ele vive escondido, mas se tu mexer com ele, ele vira o riacho de cabeça para baixo. Já vi gente perder a linha e a vara porque foi desafiar ele. E o senhor ainda vai pescar lá com esses bichos tudo? Ele dava uma risada rouca, coçava a barriga e respondia, oxente, eu vou é mesmo, uai. Quem tem medo de nervosia não come peixe assado. Eu levo meu terço, um punhado de sal grosso e um gole de cachaça de canela. E se algum desses bichos aparecer, eu ofereço um gole e digo, pega leve, vice, que hoje é só pro gasto. E assim era seu Bitô, matuto vivido, que misturava o mundo dos vivos com o dos encantados como quem mistura farinha com rapadura. E se é mentira? Pois que seja. Mas se eu tô contando, é porque eu ouvi direitinho, e de quem viveu para dizer. Tinha um lugar chamado Fundo da Grota, onde só se chegava depois de cruzar um riacho, passar por debaixo de duas gameleiras tortas e ouvir o sapo gritar no brejo. Ali morava Dona Marinha das Reza, uma véia miúda, mas mais corajosa que muito cabra de espingarda. Dona Marinha era daquelas que botava o nome do diabo para correr com uma vela e um copo d'água. Sabia rezar de quebranto, de mal-olhado, de susto, de espinhela caída e até de gente que estava se apartando da alma, como ela mesma dizia. Um dia sumiu uma moça naquelas bandas. A Zefinha do Bastião, moça direita, mas mexilheira que só uma maritaca véia. Tinha língua mais comprida que rodo de varrer terreiro. Vivia falando dos outros, botando apelido até em defunto, pois num dia de lua cheia, a danada saiu para buscar água no pote e nunca mais voltou. Aí começou o falatório. Foi o lobisomem. Não, foi o caipora. Nada. Ela fugiu com um caminhoneiro de Petrolina. Mas o que abalou o povo mesmo foi quando começaram a ver uma luz azul, fininha, dançando por entre os túmulos do cemitério, véi. Parecia uma lamparina com vida própria. Subia, descia, fazia espiral no ar. E às vezes até batia nos murim da cerca como quem queria sair para a rua. Aí chamaram logo quem? Mariinha. Chamem Mariinha que essa danada entende das coisas do outro mundo.
Ela só disse: se for alma penada, eu boto para dormir. Mas se for coisa que não reza, eu acendo a vela e corro mais ligeiro que coió com espora. Na noite combinada, a véia se arrumou toda. Vestiu um vestido preto com barra roxa, que ela dizia ser roupa de guerra espiritual. Amarrou um terço no punho, encheu o sutiã com dente de alho e folha de arruda, e meteu sal grosso nos bolsos da saia, modi purificar os caminhos. E lá foi ela, só com a lamparina tremendo na mão e a coragem batendo no peito. O povo ficou espiando de longe. Uns se benziam, outros choravam só de ouvir o vento. Chegando no cemitério, Marinha foi andando devagar, pisando leve, com medo de pisar em cova rasa. Quando chegou perto do túmulo do coronel Vicentão, o chão estremeceu levinho. Ou foi só o joelho dela tremendo, vai saber. Vicentão tinha morrido fazia uns 10 anos, mas na hora da morte, largou essa: se falar de mim depois que eu fui, eu volto só para espantar os língua solta. E ninguém mais teve paz. Pois bem, a luz subiu do túmulo dele, azulada, faiscando, rodopiando como quem dança forró sozinha. Mariinha respirou fundo, ajeitou a dentadura e gritou: se for o senhor coronel, apague essa luz e vá descansar. Ninguém fala mais da sua amante não, nem do retrato dela de calcinha achado no criado mudo. A luz parou no ar, tremelicou, piscou 2 vezes e apagou. Mariinha deu 2 passos para trás, benzeu-se, enfiou a lamparina no embornal e saiu caminhando com a dignidade de quem enfrentou o capeta e voltou sem perder o chapéu. No outro dia, o povo tudo estava na venda de Chico Brabo, falando só em sussurro. Ninguém mais ousava dizer o nome do coronel Vicentão. Se precisasse citar, diziam só: o véi, aquele do túmulo que brilhava, sabe? Zefinha nunca mais apareceu. Uns diz que a luz azul era ela pagando a língua no além. Outros jura que foi levada pelo caboclo d'água. Mas Mariinha sempre dizia: mexeu com defunto mexelento, é isso que dá. Língua solta voa mais rápido para o céu do que alma de anjo. E arrematava: mas não há quente não. Se aparecer mais luz por aí, vocês me chamam. Só me tragam um cafezinho forte e um pedaço de bolo de milho, que eu boto até alma de político para dormir. Lá pras bandas de Itipipoca, sertão quente de rachar sola de chinelo, toda a casa tem um tamborete. Mas só uma tinha um tamborete amaldiçoado de verdade: o da quitandeira aposentada Belarmina de Lourenço, mulher de coque duro e língua mais afiada que peixeira de vaqueiro. Belarmina morava numa casa de taipa amarelada, com pé de umbu na frente e quintal cheio de galinha cega. Dizia que o tamborete era do pai dela, que trouxe de relíquia da Guerra do Paraguai, embora o povo desconfiasse, porque o pai dela nunca tinha saído nem da zona rural de Itipipoca. O tamborete era de cedro encapetado, com 3 pernas tortas e cheiro de defunto lavado com alfazema. Mas o mais danado era o fundo do tamborete, que tinha entalhada uma caveira miudinha, de sorriso torto e 2 buracos no lugar do zóio. Só aparecia se a pessoa sentasse com raiva no coração. Belarmina vivia avisando: esse tamborete é bicho ruim. Senta nele de cara feia que ele chupa o azedume da alma. Mas cuidado que devolve pior. O povo ria. Até que o cabo eleitoral Tonhão do Riacho, que andava de casa em casa comprando voto com cachaça e promessas, foi parar lá na quitanda. Chegou emburrado, xingando o sol, o jegue e até o feijão. Sentou no tamborete e do nada ficou mole, igual inhame cozido. O zóio marejado. Saiu soluçando, dizendo que queria voltar pro útero da mãe. Depois foi a vez da fofoqueira maroca das pernambucana, que vivia falando mal da nora e dos vizinhos. Sentou para descansar, coçando o sovaco e mascando um pedaço de rapadura, e saiu de lá muda por 3 dias. No 4º dia, quando a língua voltou, só falava em verso rimado, tipo: nora minha, é ruim de jeito, bota alho até no leite. Se o diabo for mulher,
Tem casa aqui em Itipipoca com panela e colher. A fama do tamborete cresceu mais que fermento vencido. Uns diziam que ele era assento de alma penada. Outros juravam que a caveira era de um coronel antigo, Coronel Juvenal Pé de Peixe, que morreu engasgado com caroço de jambo e teve o espírito preso no tamborete por castigo. Teve até beata que quis benzer o móvel, mas quando jogou água benta, a caveira fez uma careta e a vela apagou sozinha. A beata caiu dura e só acordou depois com cheiro de arnica. No fim, o tamborete sumiu do nada. Belarmina jura que deixou ele no alpendre e de manhã só tinha a marca dele no chão batido. Uns dizem que foi levado por Saci, outros juram que foi convocado para assombrar mais alto. Hoje serve de cadeira de balanço na sala de um deputado lá de Brasília. E Belarmina só diz, cuspindo no chão: tá no lugar certo. Se tem um lugar com mais raiva e promessa furada que ali, eu nunca vi. Tinha um sítio antigo chamado Salgadinho dos Macambúzios, onde morava um cabra velho conhecido como Seu Dindinho Catolé. Era um viúvo desconfiado, que dormia de espingarda nos pés, penteava o bigode com garfo e falava com o galo como se fosse gente. Oi, trancoso, se a galinha preta botar fora do ninho de novo, eu vou é fazer sopa, viu? No terreiro do sítio tinha um poço raso, cercado de pedra carcomida, mato seco e uma lata velha que só servia para dar susto em cachorro. O poço já não dava água há anos, mas falava. Não falava alto, não. Não gritava, nem gemia como porco magoado. Sussurrava. E não era sussurro de vento, não, que a gente conhece vento desde menino. Era sussurro de gente sabida, daquelas que não presta. Voz macia, língua melada de veneno. Quem encostasse a orelha na beirada, ouvia alguma coisa. Às vezes riso fino, às vezes segredo, às vezes o próprio nome dito com gosto de zombaria. Seu Dindinho jurava com a mão no bornal. Eu ouvi o poço me chamar de bexiguinha. Só quem me chamava assim era mamãe e tia Firmina, que já tá mais enterrada que promessa de bêbado. O povo da vila riu no começo. Até que o vaqueiro Birico, conhecido por rir até de enterro de boneca, resolveu tirar onda. Se abaixou, fez cara de corajoso e botou a orelha na beira. Não durou nem 2 segundos. Levantou pálido, tremendo igual vara de marmelo e disse: o poço mandou eu matar Mundico por causa de uma cabra. Disse até onde enterrar, no alçapão debaixo da cela velha, e com a voz da minha falecida sogra. Depois disso, o povo se afastou do poço, que nem de ex com raiva. O padre Cipriano quis benzer, mas a água benta bateu e voltou, molhando a batina e queimando o sapato. A rezadeira Dona Cidinha do Rosário foi jogar sal grosso e desmaiou antes de terminar o Pai Nosso. Acordou falando espanhol e pedindo pamonha. Começou a se dizer que aquele poço guardava coisa ruim, segredo de cangaceiro, praga de beata ou espírito de defunto que morreu calado, com vontade de fofocar. Mas o pior foi quando a menina Inhazinha, de 8 anos, correndo atrás de uma galinha manca, escutou o poço dizer: conta pra tua mãe onde teu pai vai toda sexta. No outro dia, a mãe tocou o pai com uma panela de feijão quente e a vara do pé de goiaba. Até o jegue do homem foi junto. A menina, agora, só passa com algodão no ouvido. Depois disso, seu Dindinho chamou Zezé dos Blocos, um cabra que faz de tudo, menos coisa certa, para tapar o poço com pedra, barro, cruz de pau e 3 litros de reza braba. Mas mesmo assim, quem passa lá perto diz que às vezes escuta um som abafado, como se tivesse alguém contando segredo dentro de uma cabaça. Enterrado com aliança no dedo e a boca costurada com linha de anzol. Hoje em dia, o sítio está abandonado. O galo trancoso sumiu, a espingarda enferrujou e o mato tomou conta. Mas se você for para a banda de cabaceiras, ali nos fundos do Salgadinho dos Macambúzios, e escutar um zumbido no vento, pare não.
porque às vezes não é vento não. É o poço, querendo botar a fofoca em dia. Lá pras bandas do sertão da Paraíba, nas ribeiras secas de um lugarejo chamado Malhada Redonda, morava seu Zé Valentim, cabra sabido, mas mais liso que sabão molhado. Era desses homens de palavra, de mão calejada, trabalhador feito formiga em roçado, mas que nunca tinha visto nem um relógio de pulso, quanto mais essas tecnologias do mundo moderno. Naquele tempo, rádio era coisa de luxo, quase um feitiço. O povo dizia que era um caixote que falava sozinho, sem fio nem boca e sem ninguém dentro. Tinha gente que achava que morava um anão lá dentro. Outro dizia que era a alma penada que cantava no aparelho. Pois num é que seu Zé, depois de vender uns saquinhos de milho, uns feijão catado e 3 galinhas, 2 botadeiras e uma que só servia para fazer barulho, juntou o dinheirinho e tomou coragem. Foi montado no jumento mimoso, que mais parecia um sofá cansado, e rumou para a cidade grande, Esperança. Chegando na loja, olhou para os aparelhos todos brilhando, com botão e fio para todo lado, e perguntou com a boca torta de desconfiança: "Moço, esse negócio aí, é verdade mesmo que fala sozinho? Não tem ninguém dentro, não? É cristão?" O vendedor, um caboclo ligeiro chamado Aristênio, segurou a risada como quem segura espirro em missa e respondeu: "Fala sim, seu Zé. Tem música, notícia, missa, futebol. Até reza o rádio reza. Só ligar na tomada e girar o botão." Seu Zé coçou a barba, cuspiu de lado e disse: "Rapaz, se esse bicho reza e canta sem cobrar, já vale mais que uns parentes meu." Comprou o rádio, embrulhou no saco de estopa, botou no bornal e subiu em Mimoso. Voltou para casa todo empolgado, o peito estufado de orgulho, parecendo que tinha achado um ouro. Chegando no sítio, botou o rádio em cima da mesa de madeira, chamou a mulher: "Mulher, venha ver o demônio que eu comprei." A mulher, Dona Olinda, olhou com a mão na cintura. "Zé, se isso aí for bicho do cão, tu dorme com ele no terreiro." Mas Zé estava animado. Enfiou o fio na tomada, depois de perguntar 3 vezes para o vizinho qual era o lado certo. Girou o botão e de repente o rádio falou: "Bom dia, ouvintes da Rádio Borborema. Agora são 9h05. Seu Zé deu um pulo que quase rasga a calça. "Valha Nossa Senhora do Rádio Santo. Ele sabe até as horas, Olinda. Isso é um padre robô, só pode." Passou o dia todo escutando o rádio. Quando tocava música, ele dançava com o cachorro. Quando falava notícia, ele respondia como se fosse conversa. Quando o narrador gritou: "Gol do Campinense!", seu Zé gritou junto, derrubou uma caneca de café e saiu rodando o chapéu no terreiro. Mas o melhor foi quando entrou o programa de receitas. A locutora falou: "Hoje vamos aprender a fazer um bolo de milho com calda de goiabada." Seu Zé olhou para a mulher e gritou: "Corre, Olinda! A mulher vai ensinar o segredo da tua mãe, aquela que nunca quis dar a receita. Agora ela vai se ver com o rádio fofoqueiro." De noite cobriu o rádio com pano de prato, com medo do aparelho ficar espiando eles dormir. No outro dia, chamou o compadre Dedé Tizil para ver a maravilha. Ligou o rádio, deu volume e saiu uma música de forró. "Olha aí, Dedé, parece coisa do além, né? Mas é só apertar aqui que o bicho canta." Dedé ficou calado, olhando fixo, depois perguntou: "Mas e os anão que mora dentro? Você já deu comida para eles?" Até hoje, lá em Malhada Redonda, dizem que seu Zé foi o primeiro homem a domar um rádio, e que Mimoso, o jumento, ficou enciumado, porque desde aquele dia o dono falava mais com o rádio do que com ele. E seu Zé ainda diz: "Esse rádio vale por 3 vizinho fofoqueiro. Só não vem pedir açúcar e ainda me conta tudo do mundo sem sair da cozinha." Dos tempos de antanho. Eita, vidinha danada de dura, mas bom demais. Rapaz, você não sabe como era não, vice?
Naquele tempo não tinha essas modernidades de hoje não. Telefone? Só se fosse aquele de barbantim de lata para menino brincar. Lá no sítio do seu Mané Pitoco, vivia tudo no jeitinho da lida. Se quisesse farinha, tinha que ralar a mandioca no ralo de ferro, torar na prensa, torrar no forno de barro. Era um dia todinho só para fazer um saquinho de farinha, bem branquinzinho, cheiroso que só. Se quisesse carne? Oxente, nada de mercado não. Tinha que ir pro mato, pegar a galinhazinha, a porquinha, ou no mais da conta, um boizinho. Eita que era um sofrimento, viu? Mas o povo fazia com gosto. E energia, homem. Energia era só da lua e das estrelas. Lamparina tremelicando no canto da casa, soltando aquele cheirinho de querosene que impregnava na roupa, no cabelo e até no cuscuz. O banho era no açude, no rio, na cacimbinha, e o sabão era aquele feito em casa, meio torto, meio feioso, mas que lavava, que era uma beleza. Quando chovia, Ave Maria, era alegria danada. O povo botava a bacia no quintal para catar água, fazia barulhinho de pingo no telhado de zinco, que era uma melodia que não tem música que chegue perto não. E as festas? Ô meu pai, as festas era coisa séria. Forrozinho na casa de taipa, sanfona chorando, triângulo tilintando, zabumba batendo no peito do povo. E a chinelada comendo solta no salãozinho de barro. O namoro, vixe, era mais vigiado que galinha no meio do mato. Sogrinha ficava só de zói, com cara de quem tava botando defeito no genro. E o cabra lá, suando frio, só querendo segurar na mãozinha da moça. Mas vou lhe dizer, vice, era tempo de dificuldade. Era. Mas tinha um tanto de coisa que não volta mais. Era olho no olho, era mão calejada, era coração grande, era palavra que valia mais que papel passado. E seu Mané Pitoco sempre dizia, naquele tempo, fio, se a gente dissesse que ia, a gente ia. Se dissesse que fazia, fazia. Não tinha esse negócio de migué não, vice? O combinado era combinado. Nem que fosse para acordar antes do galo cantar e só dormir quando a estrela cadente rispasse o céu. Eita, tempo bom, viu? Duro, mas cheio de amorzinho, de respeitozinho, de vida de verdade. Foi justamente nesse sertão véi de guerra, cheio de poeira no beiço e coragem no peito, que aconteceu uma coisa daquelas que até hoje ninguém explica direito. Mas todo mundo respeita. Era noite de lua cheia, daquelas que clareia até pensamento ruim. O forró tinha comido no centro, lá na casa do finado Zé de Loura, e seu Mané Pitoco, depois de muito arrastar o pé com Dona Ritinha das Dores, voltava para casa meio embriagado de cachaça e alegria. No caminho, passando pela beira da mata do sabiá torturado, ele ouviu um trote de cavalo no meio da estrada. Mas era um trote estranho, compassado, pesado e com cheiro de coisa queimada vindo junto com o vento. Eita! Será o cavalo atrevido de Zé Totonho? Pensou ele. Mas não era não, porque quando ele botou o zóio para frente, viu a coisa. Uma mula, vermelha de fogo, sem cabeça, e cuspindo labareda pelas ventas que não tinha. Ela veio relinchando, com os cascos batendo no chão que nem tambor de macumba, e parou bem na frente de Mané Pitoco. Ele ficou paralisado, só com o beiço tremendo e o chapéu escorregando da testa suada. E aí, a mula falou. Sim, falou, num chiado de brasa acesa. Num zombe do tempo, nem do sofrimento, nem do que é sagrado, que eu escuto, vice. Seu Mané caiu de joelho, prometeu que nunca mais ia rir de reza de ninguém, que ia doar farinha para a igreja, e que se escapasse daquela, largava até a pinga da roça. A mula deu 3 voltas em torno dele, bateu os cascos no chão, cuspiu uma faísca que queimou o cós da calça dele, e sumiu num trovejo seco que nem trovão teve. Desde esse dia, seu Mané virou outro. Acordava cedo, ia na missa, parou de falar mal dos causos dos outros e começou a contar o dele, só que baixinho, porque tinha medo que ela escutasse de novo. E até hoje,
Quem vai para a banda do sítio Boca de Jumento, vê na parede da casa dele uma cruz feita com prego enferrujado e cipó e um bilhete escrito com carvão. Quem ri do que não vê, acaba vendo o que não quer. E é por isso que o povo, quando escuta estalo na mata ou cheiro de queimado no vento, não olha para trás. Porque pode ser ela, fio. A mesma mula, aquela do tempo de antanho, a mula sem cabeça, que ainda ronda o sertão atrás de língua comprida e coração desacreditado.